Caros amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez, começando mais um programa pelo nosso Facebook. O que nós vamos conversar hoje? Você já viu aí, domingo a igreja celebra a festa de São Pedro e São Paulo. Sabemos que a festa é no dia 29, mas aqui no Brasil, né, o Vaticano autorizou, Santa Sé autorizou, que essas grandes festas a igreja passe para o domingo. Então a igreja celebra a grande festa de São Pedro e São Paulo no domingo. Bem, mas hoje também é dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma festa muito importante, uma devoção muito importante. Então, vamos combinar o seguinte, eu vou conversar um pouquinho sobre Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, daqui a pouco eu vou mostrar aqui a foto dela, da imagem, né? E conversar um pouco sobre esse ícone bizantino, muito importante, e depois vamos falar sobre a importância de São Pedro e São Paulo na vida da igreja, na vida também de todos nós. Vamos começar rezando. Estou vendo as pessoas já entrando aí, boa noite, a Lala Inês Moreira, estou vendo aí o Pedro Moraes, sejam bem-vindos. Se quiser, compartilhe aí a nossa conversa com muitas pessoas, eu tenho certeza que vocês vão conhecer muita coisa importante hoje de São Pedro e São Paulo. Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Virgem Maria, nossa mãe, mãe da Igreja, Senhora do perpétuo socorro, socorrei-nos em nossa perpétua miséria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, se você quiser mandar sua pergunta aí, tem uma pessoa aqui me ajudando hoje. Você pode mandar sua pergunta sobre essa devoção a Nossa Senhora, outras devoções, e também sobre São Pedro e São Paulo, ok? Vamos começar conversando um pouco sobre Nossa Senhora de Guadalupe, cuja festa é hoje, né? É uma devoção universal. Talvez seja a devoção mais importante sobre Nossa Senhora no Oriente. Porque a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, de Perpétuo Socorro, que eu quero mostrar aqui daqui a pouquinho, né, é uma imagem que foi pintada, né, no estilo bizantino. O que é o estilo bizantino? Você sabe que o Império Romano do Ocidente caiu no ano 476, mas ficou o Império Romano do Oriente, né? No ano 330, o imperador Constantino transferiu a sede de Roma para Bizâncio, que era uma cidadezinha grega, né? E então lá eles pintaram este ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ok? Daqui a pouco eu quero explicar um pouco, você está vendo aí, dois anjos que estão segurando aí os objetos pelos quais Jesus foi flagelado, né? Um segurando aí um chicote, outro segurando aí a cruz. São dois anjos que apresentam aí para Jesus no colo da Virgem Maria, e Jesus olha espantado, né, para isso, por isso que ela é chamada de Nossa Senhora da Paixão, ok? E aí, inclusive, a sandalinha sai do pé de Jesus, assim, meio daquele pulo que ele deu no colo da mãe. Tudo isso é a expressão bizantina oriental. E a imagem de Nossa Senhora é muito bonita, ela tem a boca pequena, que significa silêncio, fala pouco. Ouvidos grandes, ouve bastante. Nariz fino, afunilado, que significa feeling, sentimento, captação das coisas, né? Olhos grandes, testa grande, sinal de inteligência, né? E tem aí todo esse manto dourado, o pano de fundo dourado atrás, né? Eu penso que vocês devem ter essa imagem de, né, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Bem, eu queria, então, rapidamente explicar alguma coisa sobre ela. Tá? Esse famoso quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ele foi pintado, como eu disse, no estilo bizantino. Os bizantinos orientais eram muito detalhistas, eles gostavam muito de ícones, de quadros, né? Tudo com um significado, né? Muito detalhista. E que representa Nossa Senhora, Mãe de Deus, porque, veja, lá no ano 431,
lá no Oriente, em Éfeso, foi proclamado o dogma de Nossa Senhora Mãe de Deus, Theotokos, porque o patriarca de Constantinopla, ali, Bizâncio é Constantinopla, né? Começou com aquela heresia de dizer que Nossa Senhora é mãe de Jesus, mas não é mãe de Cristo, como se houvesse Jesus e Cristo fossem duas pessoas. Então, no concílio de Éfeso, no ano 431, que Nossa Senhora morou em Éfeso com São João, né? A igreja proclamou no concílio de Éfeso solenemente o dogma da maternidade divina de Maria, ou seja, Maria, mãe de Deus. Theotokos, Theos quer dizer Deus, Tokos que quer dizer mãe, ok? Muito bem, então, Nossa Senhora Mãe de Deus, também chamada de a Senhora das Dores, nesse ícone, e que socorre seu filho ainda menino assustado diante da visão de São Miguel com o vaso de vinagre, do lado esquerdo, né, do ícone, e São Gabriel com a cruz à direita. Por isso que chama de Nossa Senhora da Paixão, ok? E a criança, o próprio Cristo, né, assustado diante desse instrumento da sua paixão, ele se refugia nos braços da sua mãe, né, agarra suas mãos e deixa cair, inclusive, uma sandália do pé direito. É um símbolo, assim, de alguém que pula no colo da mãe, buscando socorro, buscando proteção, e até escapa a sandalinha do pé, né? E a mãe a acolhe e a prepara para um dia viver a paixão redentora da humanidade. Esse é o sentido básico desse ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Um pouco agora sobre a imagem ainda. Nossa Senhora tem o semblante coberto de tristeza, claro, né? Porque é Nossa Senhora da Paixão, resignação, traz na cabeça uma coroa de rainha, e o quadro tem uma origem desconhecida. Muito interessante a origem desse quadro. Segundo uma antiga tradição, ele teria sido pintado por São Lucas, e São Lucas morreu ali na região de Éfeso, o que também não é garantido, mas há uma tradição que fala isso lá no Oriente. Mas com certeza se sabe que em 1499, portanto por volta de 1500, esse quadro já era venerado em Roma. Ele foi trazido do Oriente para Roma. Em 1866, o Papa Pio IX o entregou aos padres redentoristas, né, e colocaram lá na igreja de Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, que é o fundador da congregação dos padres redentoristas, né? Muito bem, para que divulgasse, então, essa devoção, né, o que eles fazem ainda hoje. Bem, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ele é a patrona dos redentoristas. Atualmente, o quadro original se encontra na igreja de Santo Afonso de Ligório, em Roma, onde Santo Afonso está, inclusive, sepultado, né? Bem, meus irmãos, aí a gente vê essa devoção muito importante de Nossa Senhora. Esse quadro, ele tem um significado muito interessante. Se você tiver a imagem dele depois, você pode olhar com calma. Eu vou dar aqui alguns detalhes interessantes do quadro, né? Existe lá em cima uma abreviação em grego, 2 letras, que quer dizer Mãe de Deus, né? Aparece aí uma estrela no véu de Maria, a estrela que nos guia no mar da vida até o porto da salvação. Há uma abreviatura também que significa o arcanjo São Miguel, depois há uma abreviatura que significa o arcanjo Gabriel, tudo isso na imagem, tá? Existe uma coroa de ouro, né? O quadro original foi coroado em 1867, em agradecimento dos muitos milagres feitos por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? E depois também nós temos aí, aparece ali a figura do anjo, do arcanjo São Miguel, que apresenta a lança, a vara, com a esponja e o cálice das amarguras que Jesus sofreu ali no Calvário, né? E aí aqueles significados que eu já falei, né? A boca de Maria, que é pequena, para guardar o silêncio, evitar as palavras inúteis. São Gabriel com a cruz e os cravos, né, da paixão de Jesus. Os olhos de Maria grandes, voltados sempre para nós, a fim de ver, entender, buscar as nossas necessidades, sentir do olho, né? Uma túnica vermelha, distinta das virgens no tempo de Nossa Senhora, abreviação de Jesus Cristo, que aparece também no quadro. As mãos de Jesus apoiadas na mão de Maria, significando que por elas nos vêm todas as suas graças. Você veja, os bizantinos orientais, eles eram muito assim detalhistas. O ícone deles tem, cada coisinha tem um significado. E aí é muito importante entender
esse significado. Por exemplo, a mão esquerda de Maria, sustentando Jesus, a mão do consolo de Maria estende a todos que a ela recorrem nas lutas da vida. E essa sandália desatada de Jesus, que cai do pezinho dele, símbolo talvez de um pecador preso ainda a Jesus, por um fio, né? O último que pode salvar, que é a devoção a Nossa Senhora. Quer dizer, tudo isso faz parte, né, dessa representação do ícone de Nossa Senhora de Guadalupe, cuja festa nós celebramos hoje. E depois nós queremos terminar o nosso programa aqui, né, com uma oração a Nossa Senhora. Bem, eu quero agora conversar um pouco sobre São Pedro e São Paulo, ok? Que é a festa de domingo, a solenidade de domingo. A igreja coloca os dois juntos, por quê? Porque os dois foram martirizados em Roma no mesmo ano, 67, na perseguição de Nero. Nero começou a primeira perseguição aos cristãos no ano 64, né? E Pedro e Paulo foram martirizados. Paulo foi decapitado porque era cidadão romano. O cidadão romano não era crucificado. Pedro, como não era cidadão romano, Pedro foi crucificado. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Quem é que narra isso? Quem narra isso são duas obras da igreja. Primeiro, Santo Irineu, que escreveu lá por volta do ano 180, Santo Irineu de Lyon, na França. Ele escreveu na sua obra A Diversos Hereges, que São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, como ele queria, porque Pedro teria dito: eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima, porque eu traí o meu Senhor. Então foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, como era um cidadão romano, os romanos não crucificavam os cidadãos romanos, porque era algo terrível. Então, era decapitado. Paulo foi decapitado fora da cidade de Roma, onde hoje existe, inclusive, uma igreja ali, né? Onde Paulo foi decapitado, inclusive com 3 fontes de água, segundo uma tradição, quando o carrasco decapitou São Paulo, a cabeça teria pulado 3 vezes, e em cada lugar onde ela bateu no chão nasceu uma fonte de água. O fato é que eu já estive nessa igreja, eu vi, tem 3 fontes dentro da igreja, 3 fontes nascentes, naturais, que foram canalizadas agora e que, segundo a tradição, aconteceu isso. Bem, mas vamos conversar um pouco sobre São Pedro, depois eu passo para São Paulo. São Pedro você conhece bem, ele tem 2 cartas escritas aí no Novo Testamento, 2 cartas maravilhosas, mas você repara que São Pedro não escreveu muito não, né? Por quê? Porque São Pedro não era muito culto. Ora, São Pedro era pescador da Galileia. São Pedro, ele foi escolhido por Jesus para ser o primeiro papa da igreja, porque Pedro era um líder. Então, é interessante notar isso, né? Diferente de São Paulo, que era um intelectual. Paulo era um intelectual, né? Paulo sabia o grego, sabia o latim, sabia o hebraico. Pedro não, Pedro devia saber só o aramaico, que é o que se falava ali na região onde ele morava, em Cafarnaum, na Terra Santa, e deve ter aprendido um pouco de latim quando ele foi para Roma. Muito bem, a gente vê bem claro no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 40, uma passagem muito importante. Pedro era irmão de André. André era discípulo de São João Batista. E eles encontraram Jesus. Então, André seguiu Jesus e levou Pedro a Jesus. Então, o texto de São João diz assim, que Jesus, fixando em Pedro o olhar, é interessante essa palavra, fixando nele os olhos, disse para Pedro: tu és Simão, filho de João, ou Jonas, serás chamado Quefas. Quefas em hebraico, meu irmão, é uma palavra que quer dizer pedra. Então, no primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, está lá em João 1, 40, 42, Jesus já faz essa profecia. Você vai ser chamado Quefas, pedra. Pedro e pedra é a mesma coisa. Aí nós vamos encontrar lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 16 seguinte, Jesus, quando faz aquela pergunta para os apóstolos, quem dizem os homens que eu sou? Né? Eles começam a dizer, para uns o Senhor é o Batista que ressuscitou, que Herodes tinha matado, outro diz que o Senhor é o profeta que voltou, outro diz que o Senhor é Elias que ressuscitou, e aí Jesus pergunta, e para vocês, quem eu sou? Né? E aí quem responde é Pedro. Interessante que sempre o porta-voz dos apóstolos é Pedro. Né?
Pedro então diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro acertou no alvo, na mosca, né? Jesus ficou felicíssimo, né? Porque não eram todos que entendiam que Jesus era o Cristo, o esperado, o Messias, que os profetas tinham anunciado, desde Isaías, 700 anos antes de Cristo. Pedro, inspirado pelo céu, tanto é que Jesus diz, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, foi meu Pai que está no céu. E já que o meu Pai revelou isso a você, então, tu és Pedro. Sobre esta pedra, esta Kéfas, edificarei a minha igreja. Não existe igreja, meus irmãos, de Jesus sem o Pedro, sem o Papa. Só se a gente arrancar essa página da Bíblia. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei as portas, edificarei a minha igreja. Edificar quer dizer construir. Em cima de você, Pedro, Papa, eu vou construir a igreja. Por isso, meus irmãos, que a igreja tem 2000 anos e sempre teve Papa. Porque é uma instituição divina que não acaba. O que é divino, o homem não consegue acabar. Já tivemos 266 papas. A igreja teve crises e mais crises, perseguições. Teve 37 antipapas, que foram papas falsos, que não valeram. Mas a igreja tem aí o Papa Francisco, de número 266. E essa instituição, o papado, começou lá, às margens lá, né, do Mar da Galileia. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino do céu. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Jesus veio a esse mundo para quê? Para estabelecer o reino de Deus. Tanto é que ele fala para os apóstolos, lá em Lucas 12, 32, Jesus fala para os apóstolos, pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ou seja, Jesus colocou o reino na mão da igreja, daqueles 12, e Pedro aqui tem a chave. O que quer dizer a chave, meus irmãos? A chave serve para abrir e fechar, não é isso? Então eu te dou as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra, eu ligo no céu. O que você desligar na terra, eu desligo no céu. Daí vem a infalibilidade do Papa. Quando ele proclama uma verdade de fé, um dogma, e não foram mais do que 13 vezes que algum Papa fez isso na história da Igreja, nesses 2000 anos, mas quando o Papa bate o martelo. Por exemplo, Nossa Senhora foi imaculada, nunca teve pecado. Acabou. Deus sela no céu. Quando o Papa disse, né, Nossa Senhora foi assunta ao céu de corpo e alma, o céu sela. E é importante você entender isso, né? Quando o Papa diz, por exemplo, eu concedo indulgência plenária para tal acontecimento, Pedro ligou na terra, Jesus liga no céu. Porque ele prometeu. Tudo que você ligar na terra, Pedro, eu ligo no céu. Ok? Nós temos que entender isso, meus irmãos, perfeitamente. E outra promessa maravilhosa. As portas do inferno, Pedro, nunca prevalecerão contra a igreja. Meus irmãos, já são 2000 anos. Nem a perseguição dos judeus no primeiro século, nem a perseguição dos romanos até o ano 313. Foram 250 anos de massacre dos cristãos. Desde Nero, Trajano, Domiciano, Diocleciano, Vespasiano, Décio, até o último perseguidor, que foi, né, Diocleciano. Milhares de cristãos foram mortos nas arenas romanas, nas espadas dos imperadores. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Esse Império Romano se tornou cristão. Né? Lá no ano 313, o imperador Constantino se converteu, proibiu a perseguição aos cristãos, no ano 313, pelo Edito de Milão. Depois, no ano 385, um outro imperador, Teodósio, cristão, né, decretou pelo Edito de Tessalônica que, a partir dali, a religião do império era o cristianismo. Porque antigamente era assim, era o imperador que decretava a religião do seu povo. Então, diz Daniel Rups, né, o maior historiador da igreja, Daniel Rups diz que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Que coisa maravilhosa. As portas do inferno
nunca prevalecerão contra ela. Essa promessa foi feita para Pedro. E, claro, para os sucessores de Pedro. Né? Então, nós temos aí o primado de Pedro, o papado, que começa aí com São Pedro e chega até o Papa Francisco. Cristo não prometeu à igreja que a igreja não sofreria, que não haveria martírio, mas ele prometeu que a igreja seria infalível quando ensina a doutrina, né? Tudo que você ligar na terra eu ligo no céu, é garantia de infalibilidade e de invencibilidade. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Meus irmãos, todos que trombaram contra o Papa, contra Pedro, caíram. Né? Eu gosto de lembrar aqui aquela passagem daquele sonho de Dom Bosco. Né? Dom Bosco viu um dia uma caravela em mar aberto, no meio de uma guerra, fogo em cima dessa caravela, uma tempestade, a caravela meio que querendo afundar. E Dom Bosco, um sonho, né? Os sonhos de Dom Bosco eram proféticos. E Dom Bosco, quando ele olhou bem para a caravela, o que ele viu? Ele viu o Papa, né? no volante, no leme da caravela. E ele viu que aquela caravela ameaçava afundar. Mas quando ela estava para ir a pique, surgiram duas colunas, uma de cada lado da caravela. Né? Duas colunas. E em cima das colunas, São João Bosco viu duas coisas interessantíssimas. De um lado, ele viu o ostensório com a Eucaristia, a hóstia consagrada. E, escrito na base da coluna, esta frase, Salus Credentium, que em latim quer dizer a salvação dos que creem. A Eucaristia. E do outro lado da barca, a coluna que segurava a barca, não deixava a barca cair, uma corrente saía das colunas e prendia na barca. Na segunda coluna, São João Bosco viu, né, uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Né? E embaixo escrito, Maria Auxilium Christi Anorum. Então, Dom Bosco entendeu que a igreja era invencível porque tinha essas três salvaguardas: o Papa, a Virgem Maria e a Eucaristia. Veja, o Papa ali, né, nesta segurança. Bem, então você vê aí a beleza disso. Né? Agora, outra coisa interessante, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Né? Mas que coisa maravilhosa. Jesus mantém Pedro como chefe da igreja. Mesmo depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes. Né? E aí eu queria recordar com você esse episódio, porque tem conclusões interessantes. Era quinta-feira santa. E Jesus começou a dizer para os apóstolos, eu vou ser preso, vou ser flagelado, vou ser crucificado, vão me matar, mas depois eu vou ressuscitar. E Pedro começou a dizer para Jesus, nem pensar nisso, mestre. Eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 22. E Jesus disse o quê, Pedro? Você está pronto para ir comigo até a morte? Pois eu vou te dizer, ainda esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Que é isso, Senhor? Está aqui, Pedrão, né? O que aconteceu? 3 vezes Pedro negou Jesus. Quando Jesus foi preso, lá na casa de Anás, depois de Caifás, diante de uma empregada, diante de um soldadinho, não conheço esse homem. Ah, você é galileu, pelo sotaque seu. Você... Não conheço esse homem, não conheço esse homem. Aí Jesus estava preso na casa de Caifás e olhou para Pedro, de São Lucas, né? Quando o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro, que estava ali se aquecendo naquele fogueiro ali no terraço da casa de Caifás, aí Pedro se desmanchou em lágrimas. Lágrimas de arrependimento. Né? Chorou, né? Muito arrependido. Mas Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou, e quando Jesus ressuscitou, encontra com Pedro às margens do mar da Galileia. Aí conta São João lá no capítulo 21 dele. Né? E Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Nossa, ele não vai me mandar embora, não? Meus irmãos, eu acho que qualquer um de nós, o que faria com Pedro? Pedro, some da minha frente, cara.
Porque a hora que eu mais precisei de você, você me negou 3 vezes. Gente, veja o coração de Jesus. A misericórdia do coração de Jesus. Pedro, é você, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te perguntou a segunda vez, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí perguntou a terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te neguei, não é porque eu não te amo, porque eu sou uma miséria. É como nós também, né? E aí Jesus disse para ele, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro continuou sendo o escolhido de Jesus para ser o primeiro Papa da igreja. Bem, meus irmãos, aí a gente tira muita conclusão importante. A primeira conclusão que a gente chega é a seguinte. Pedro precisou passar por essa humilhação. Jesus deixou Pedro passar por essa humilhação. Quebrou a cara 3 vezes. Por quê? Porque Pedro era orgulhoso. Pedro era o homem que Jesus precisava, era um homem líder, né? É um homem que era o porta-voz dos apóstolos. Você lembra, por exemplo, quando Jesus andou sobre as águas, foi encontrar com os discípulos, Pedro, não, mas se é o Senhor mesmo, se não é um fantasma, faça que eu vá até aí, venha Pedro. E Pedro foi. Pedro era valente, Pedro era corajoso, Pedro era líder. Por isso que Jesus escolheu Pedro para ser Papa. Né? Mas Jesus precisava quebrar o orgulho de Pedro. Então deixou, porque Jesus, não, ninguém vai prender o Senhor, não. Eu, né, ainda que eu morra, eu vou até a morte com o Senhor. O quê, Pedro? Esse orgulho seu, essa valentia sua. Jesus queria ensinar para Pedro que não era desse jeito que ele ia governar a igreja. Então Jesus deixou Pedro quebrar a cara 3 vezes. E depois levantou Pedro. Continua, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Os padres da igreja dizem que Jesus deixou Pedro repetir 3 vezes, eu te amo, como que para pagar as 3 vezes que Pedro disse, não conheço esse homem. Mas daí tem uma outra explicação também, que é o seguinte, os judeus, quando queriam confirmar uma coisa, eles repetiam 3 vezes. Então, quando Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, ele quer dizer, é você mesmo, Pedro. Não vou colocar outro no seu lugar, não. Porque Pedro se arrependeu. Ele foi diferente do Judas. Sabe, gente, o pecado de Pedro e Judas não foram muito diferentes, não. Ambos negaram Jesus. Ambos, de certa forma, traíram Jesus. Só que teve uma coisa muito diferente. Pedro acreditou na misericórdia de Jesus e se arrependeu. Derramou lágrimas de arrependimento. Judas não. Judas não acreditou na misericórdia de Jesus. E foi se matar. E foi suicidar. Se Judas voltasse, pedisse perdão, arrependido, Jesus perdoava. Mas não, desesperou. É uma lição para nós. Jamais se desesperar por causa dos seus pecados. Não há pecado que a Igreja Católica não possa perdoar, né? Diz o Catecismo da Igreja Católica, porque o Cristo derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Muito bem, meus irmãos, esse é o grande Pedro. E Pedro, depois que Jesus morre, Pedro torna-se o grande chefe da igreja. Então você vê, por exemplo, Pedro que no dia de Pentecostes, né, abre as janelas do cenáculo e faz aquele discurso maravilhoso que 3.000 pessoas se converteram. Os evangelhos falam o nome de Pedro 171 vezes. Pedro é o apóstolo que mais é citado nos evangelhos. Depois vem São João, apenas 46 vezes. Por quê? Porque Pedro era realmente o líder. É ele que, quando morre Judas, vão escolher um sucessor de Judas. Então, ele escolhe Matias, né? Eles fazem a cerimônia, é Pedro que conduz. Enfim, depois é Pedro que conduz a igreja. Né? Aquele episódio em que Pedro e João sobem no templo, encontram lá às 3 horas da tarde, aquele aleijado, né? E o aleijado pede uma esmola, Pedro diz para ele, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Impressionante, o mesmo Pedro que 50 dias antes negava Jesus, agora cheio do Espírito Santo, Pedro faz isso. O evangelista São Lucas diz que até as pessoas colocavam em praça pública os doentes, porque até a sombra de São Pedro tocava os doentes e curava. Que coisa impressionante. Que poder Jesus deu para ele. É o primado do Papa. Né? Bem, assim, o Pedro depois saiu dali de Jerusalém, foi para Antioquia, uma cidade da Síria, onde fundou a primeira comunidade cristã fora da Palestina. Antioquia era uma cidade que tinha 500.000
pessoas. Dali de Antioquia, Pedro foi para Roma, né? E lá em Roma, Pedro, né, começou a igreja em Roma, né? E depois foi crucificado lá no ano 67 por Nero. Bom, eu estou vendo aqui que chegaram várias perguntas já aqui, então, antes de eu começar a falar um pouco também de São Paulo, eu quero responder algumas perguntas. Rosali Acioli, não sabia que a imagem era de origem bizantina. É, oriental. Ouvi dizer que as igrejas do Oriente só possuem imagens pintadas, ícones. Não permitem imagens tridimensionais. O senhor sabe por quê? Na verdade, Rosali, os bizantinos gostam mais de ícones mesmo, né? Eles preferem ícones porque é uma forma deles poderem representar, inclusive, mais detalhes, mais significativos. Faz parte da cultura bizantina. Eles gostam muito de mosaicos. Ainda hoje você visita lá a região de Constantinopla, a região que hoje né, na Turquia, né, é a cidade de Istambul. Você vê igrejas ali da época dos cruzados, da época dos bizantinos, cheio de mosaicos, e realmente eles não usavam muitas imagens, né? Porque também houve a crise ali do chamado iconoclasmo, por volta do ano de 780, né? Que era aquela heresia que mandava quebrar as imagens. Eu acho que isso aí, de certa forma, afetou um pouco também o culto das imagens, porque morreu muita gente nos conflitos que houve nessa heresia. Flávia Adam, é correto fazer a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro durante a Santa Missa? Olha, eu penso que a novena, eu fiz a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É rápida, não demora. Eu penso que se o padre usa, por exemplo, aquele momento da oração dos fiéis, mas eu penso que o ideal seria fazer fora da missa, né? Porque é uma devoção. Então, eu penso que a missa deve ser reservada mais para a missa, né? Penso melhor fazer fora da missa. Edson Aquino, por que algumas igrejas têm a cruz à frente, mas com dois traços horizontais? Esta é uma cruz oriental, né? É uma estilização da cruz, né, que quer ressaltar a crucificação de Cristo. Então, eles colocam dois travessões. Por quê? Porque o Cristo, ele não carregou, segundo os estudiosos, o braço vertical da cruz, não. Né? O braço vertical já ficava enterrado lá no Calvário. Ele carregou a cruz, ou seja, o cruzado, a barra horizontal. Então, essa cruz de dois barros, né, de dois braços, enfatiza este sentido. Ok? José Paulo, estou fazendo uma preparação da minha turma de catequese de crisma apenas sobre os dogmas. Em qual livro encontro mais informações? Ô, José Paulo, eu tenho um livro, Os Dogmas da Fé. Nesse livro aqui, exatamente, eu escrevi com esse objetivo, que as pessoas conheçam quais são os dogmas da fé católica. Esse livro aqui, ó, você vê aí meio em forma de espelho, né? Mas o que está escrito aí são os dogmas da fé. Tá? Aqui tem todos os dogmas da igreja a respeito, todos os dogmas sobre Jesus, sobre a Virgem Maria, sobre os anjos, sobre os santos, sobre os sacramentos, tudo que é verdade de fé, que a igreja colocou de maneira definitiva, você encontra nesse livro. E esses livros da nossa editora, você encontra pelo site loja.cleofas.com.br, ou então nas livrarias aí pelo Brasil. Né? Mas se não encontrar, no site loja.cleofas.com.br você pode solicitar. Muito bem, José Paulo, ele coloca então esta pergunta que nós já respondemos, né? E é importante mesmo, meus irmãos, ensinar para as pessoas os dogmas. Por quê? Porque é aquilo que não muda na nossa fé. Por exemplo, o credo tem 12 dogmas. Né? Os 12 artigos do credo são 12 dogmas. Ok? Por quê? Porque vem dos apóstolos. Bem, uma outra pergunta. Mino Ferreira, sempre amei e amarei Nossa Senhora. Graças a Deus, nós também, ô Mino. Mas há algumas semanas descobri uma devoção ao Padre Pio. Estou errado em ter 2 santos de devoção ao mesmo tempo? Não, Mino. Quanto mais santo de devoção você tiver, melhor. Sabe, eu tenho tantos santos de devoção, meu Deus. Porque a igreja diz que os santos intercedem por nós sem cessar. Pode ser devoção de tudo que é santo que você quiser. E de Nossa Senhora, de São Miguel, ok? É a comunhão dos santos.
Não tem problema de ter mais de uma devoção, não. Enilda Mello, diz uma tradição que quem é devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro sofre muito. Já ouviu falar disso? Enilda, eu não ouvi falar disso, não. Olha, eu sou devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e já faz tempo. Eu acho que eu não sofro muito, não. Eu tenho o sofrimento que todo mundo tem, né? Do sofrimento da vida, de vez em quando as tribulações, as aflições. Olha, quem tem como eu 5 filhos, 12 netos, dá para rir e para chorar, né? Então, né? Sabe, é Nossa Senhora da Paixão, que os orientais chamavam, né? Por isso que aparece ali São Miguel, São Rafael, com os instrumentos da paixão, o Cristo menino olhando meio assustado para aqueles instrumentos. Mas não creia nesse negócio de sofrimento, não. Isso aí eu tenho a impressão que mais é superstição. Márcia Silveira, como fizeram o ícone de Nossa Senhora? Alguém viu pessoalmente? Ô, Márcia, aquilo que eu disse, há uma tradição. Segundo essa tradição, esse ícone teria sido pintado por São Lucas, porque São Lucas ele foi martirizado na cidade de Éfeso, onde Nossa Senhora morou com São João. Então, há uma tradição. São Lucas era médico, era culto, pode ser que tenha sido até pintor, e dizem, mas essa tradição é difícil de confirmar. O que nós sabemos é que em 1499, esse ícone foi trazido do Oriente para Roma, e a partir de 1500 ele era já venerado em Roma. Agora, uma coisa é certa, meus irmãos, houve tantos milagres, né, pela devoção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, que o Papa entregou para esse ícone que estava no Vaticano, entregou aos redentoristas para que eles cultivassem e divulgassem a devoção no mundo inteiro, que eles fazem até hoje. Okay? Então, realmente, há razões muito sérias para a gente acreditar nessa devoção, né? E a novena, inclusive há uma novena perpétua de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Muito bem, Renan Oliveira, poderia contar um pouco de como se deu a conversão de São Paulo e seu trabalho de evangelizador? Vou falar, Renan. Deixa eu responder essa última pergunta aqui, que é da Luzmar Silva. Nossa Senhora Mãe de Deus tem muitos nomes? Sim, muitos títulos, mas é uma única pessoa. É a Mãe de Jesus. Não é? Hoje diz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é a Mãe de Deus? Sim, é a Mãe de Deus. Veja, nós temos uma única Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus. E ela recebe vários títulos. Quando ela aparece aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, aparece lá em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, em Medjugorje, mas é a mesma Nossa Senhora, a única Mãe de Jesus ressuscitada e que foi levada para o céu de corpo e de alma. Ok? Que recebe títulos diferentes, apenas isso. Margarida Vitorino, não esqueci da sua pergunta não, Renan, espera aí. Margarida Vitorino, gostaria que o senhor falasse sobre a importância da Mãe de Jesus, como ela é mãe e pode nos ajudar. Os evangélicos que têm na família dizem, baseado na Bíblia, que Jesus não divide a glória com ninguém. É verdade, não divide mesmo não. Citam Isaías 42, fico triste por não saber defender minha mãe, etc., que tanto amo. Meus irmãos, Nossa Senhora, primeiro, não é uma deusa, é uma pessoa humana, mas é a Mãe de Deus. Ok, Jesus é Deus? É. Quem é a mãe de Jesus? Maria. Então ela é mãe de Deus. Os protestantes querem dizer que ela é mãe de Jesus, mas não é mãe de Cristo. Oh, mas peraí, mas Jesus e Cristo são duas pessoas? Foi a heresia que a igreja condenou no concílio de Éfeso no ano 431, quando o patriarca de Constantinopla, chamado Nestório, começou a dizer isso, Maria é a mãe de Jesus, mas não é mãe de Cristo. Eu digo, opa, que é isso? Então existe dois Jesus, dois Cristo? Não. Se o verbo desceu no seio de Maria e tomou carne no seio de Maria, Maria se tornou mãe do verbo, dizia São Bernardo, doutor da igreja, mãe do verbo humanado. Por isso que na Ave Maria nós rezamos Santa Maria, Mãe de Deus, Theotokos. Meus irmãos, uma oração do século II, foi encontrada na cidade de Alexandria, escrita em grego, a oração dizia, debaixo da vossa proteção nos refugiamos,
ó Santa Mãe de Deus. Estava escrito lá, Theotokos. Já no século II, os nossos mártires, né, que eram perseguidos pelo Império Romano até o ano 313, já chamavam Nossa Senhora de Theotokos, Mãe de Deus. Ok? Veja bem, quando o pai e a mãe geram uma pessoa, não é o pai e a mãe que dá a alma para a pessoa. O pai e a mãe, quando une o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe, forma-se o corpo da pessoa. A alma, quem cria é Deus e põe ali. Não são os pais que criam a alma. E é na alma que está a pessoa, ou seja, a sua inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória. É na alma. E, no entanto, você não fala assim, fulano de tal é mãe do corpo do professor Felipe. Não, é mãe do professor Felipe. Mas não foi meu pai e minha mãe que gerou em mim a alma, foi Deus. A mesma coisa Jesus no seio da Virgem Maria. Não foi Nossa Senhora que gerou o verbo que desceu ali nela, mas ela gerou o corpo para esse verbo. Então, ela é a mãe do verbo manado. Ok? E outra coisa, a questão de Jesus não dividir a sua glória com ninguém, não divide mesmo. A glória de Deus é só de Deus. Maria não rouba a glória de Deus. Quem já leu o livro, por exemplo, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, de São Luís de Montfort, que o Papa João Paulo II disse que foi o livro que abriu a cabeça dele sobre a Virgem Maria, foi o livro que melhor, né? O Papa diz, eu tinha também receio que a devoção a Maria colocasse Jesus na sombra, mas depois o Tratado de Montfort, né? É esse livro que eu vou mostrar aqui para você, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Eu mandei publicar esse livro, porque é extraordinário, né? Eu fiz essa consagração aqui de São Luís de Montfort há 24 anos atrás e senti como a minha vida mudou por causa disso. Maria, meus irmãos, é medianeira. Apenas isso. O que quer dizer medianeira? Eu vou explicar. Jesus é o pontífice, a ponte entre Deus e os homens. Por isso que ele é homem e ele é Deus. É o único que pode ligar Deus aos homens. É o pontífice, a ponte. Maria não é ponte. Maria atravessa a ponte que é Jesus e leva as pessoas até Deus. Através de Jesus, então, a mediação de Maria é uma mediação subordinada. O Concílio Vaticano II explicou, se não houver a ponte que é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, as outras mediações não têm valor nenhum. Porque ninguém pode atravessar uma ponte se não houver a ponte. Maria não é uma ponte paralela. Não, Maria atravessa a única ponte que é Jesus. Entendeu? Maria pega os filhos de Deus e leva até Deus através da ponte que é Jesus. É esse o sentido, né, de Nossa Senhora como mãe. É a maternidade espiritual de Maria. Ela gerou Jesus no seu ventre. Ela vai gerar cada um de nós, entende? Para o céu. É isso que eu queria explicar. Bom, agora aqui eu queria explicar também o que o Renan Oliveira pediu. O Renan disse, poderia contar um pouco de como se deu a conversão de São Paulo, seu trabalho de evangelizador. O Renan é uma coisa maravilhosa, né? Então, tantas e tantas coisas para a gente falar de São Paulo que uma conversa só dessa é pequena. Mas eu vou resumir aqui para você. São Paulo, você sabe, ele escreveu 13 cartas. Por quê? São Paulo foi o maior evangelizador da igreja. Vou resumir aqui rapidamente a vida de São Paulo. São Paulo nasceu por volta do ano 5, né? Numa cidade que hoje é da Turquia, uma cidade chamada Tarso, na Turquia. E depois, isso lá por volta do ano 5, com 15 anos de idade, ele é de família judia, ele era judeu, pai judeu, mãe judia, e os pais compraram a cidadania romana, porque essa região pertencia toda a Roma. Você sabe que Roma dominava toda a volta do mar Mediterrâneo. E as pessoas podiam comprar a cidadania romana. Então, o pai de Paulo, que tinha recursos, comprou a cidadania romana. O que significa isso? Era como se fosse um cidadão romano, com direitos de cidadão romano. É por isso que Paulo foi decapitado, não foi crucificado. Pedro foi crucificado, porque Pedro não era cidadão romano. E Paulo era culto.
Paulo, com 15 anos de idade, os seus pais mandaram Paulo para Jerusalém para estudar na escola do rabino Gamaliel. Aquele Gamaliel que aparece lá nos Atos dos Apóstolos, que falou para os demais elementos lá do Sinédrio, né, que era o tribunal dos judeus. Não adianta vocês ficarem perseguindo esses cristãos, não, aí, depois que o Cristo morreu, porque se isso aí for de Deus, ninguém segura. Agora, se não for de Deus, acaba, como acabaram tantos outros aventureiros aí. Aquele Gamaliel. Né? Então, Paulo foi discípulo dele. E era um fariseu radical. Paulo, lá por volta do ano 33, ele chefiou aquele apedrejamento de Santo Estevão. São Lucas conta nos Atos dos Apóstolos. Paulo tinha aí por volta de 28 anos. E ele recebeu carta do Sinédrio, do Tribunal Romano, do Tribunal dos Judeus, para perseguir os cristãos e matar os cristãos e perseguir em direção a Damasco. Foi quando ele encontrou Jesus. Jesus marcou um encontro com ele. E Paulo ali se converteu. Sabe, meus irmãos, muitos dizem que Paulo se converteu porque Estevão, quando Paulo chefiava o apedrejamento de Estevão, Estevão morria perdoando Paulo, perdoando todos os seus algozes. Estevão morreu dizendo: Pai, não leve em conta o pecado deles. Quando você perdoa, meus irmãos, o pecador, o inimigo, ele se converte. São Paulo diz que é como que acumular brasas ardentes sobre a sua cabeça. Derrete o coração. Está lá em São Paulo, capítulo 12 da carta aos Romanos. Então, por aquele gesto heróico, né, de Paulo, de Estevão, um grande escritor que escreveu o melhor livro que eu já li sobre a vida de São Paulo, um escritor chamado Joseph Hofner, é um padre alemão que durante 30 anos ele percorreu todos os 4 caminhos que São Paulo percorreu das suas viagens apostólicas. Depois ele escreveu a vida de São Paulo, uma coisa extraordinária. O padre Joseph Hofner, ele escreveu O Apóstolo Paulo, um livro grosso, umas 500 páginas. Ele diz que provavelmente Paulo estava na crucificação de Jesus. Porque como Paulo era fanático e odiava os cristãos, o Hofner vê indícios de que Paulo pode estar na crucificação de Jesus. E quando Jesus perdoava os seus algozes, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, Paulo deve ter recebido essa graça da sua conversão. E aí, no caminho de Damasco, ele ia para Damasco para prender os cristãos, ali, cristão encontra com ele. Né? E ele cai por terra, não é? Alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas São Lucas não fala em cavalo, fala que ele caiu por terra, não sei, pode ser que estivesse a cavalo. E Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele não era chamado de Paulo. Paulo passa a ser o nome depois de convertido. Saulo, por que tu me persegues? Interessante, né? Jesus não falou para o Paulo: Paulo, por que você persegue os cristãos? Não, Paulo, porque você me persegue. Olha que interessante, perseguir o cristão é perseguir o próprio Jesus. Aí, Paulo fica cego. Senhor, o que queres que eu faça? Aí vai lá, entra em Damasco, o Senhor orienta ele à casa de Ananias, né? Ananias é aquele fiel, né? Ananias ora por Paulo, Paulo cai dos seus olhos aquelas escamas, e Paulo ali se converte, fica 3 dias ali praticamente em jejum, né? Recebe o Espírito Santo, o verdadeiro batismo no Espírito Santo, e Paulo depois, ele passa 3 anos numa região que ele chama de Arábia. Era uma região perto da cidade de Damasco. Paulo vai rever tudo o que ele aprendeu da teologia do Antigo Testamento com o rabino, e agora, iluminado pela luz de Cristo, Paulo vai entender completamente o plano de Deus. É por isso que Paulo é o maior teólogo da igreja. As 13 cartas de São Paulo, carta aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, aos Tessalonicenses, Colossenses, né? Todas as cartas são a base da teologia católica. Por quê? Porque Paulo era um doutor em teologia hebraica e depois convertido. Né? E outra coisa, Paulo era um homem culto. Não era como Pedro. Pedro era, talvez soubesse, como eu disse, só o aramaico ali de Cafarnaum. Por isso que Pedro não andou muito. E Pedro não tinha passaporte romano. Paulo tinha, porque Paulo era cidadão romano. É por isso que Paulo vai fazer aquelas 4 viagens apostólicas dele. Depois que ele
ficou 3 anos nas Arábias, né? Rezando, meditando, né? Ele foi para a sua cidade de novo, Tarso. Mas aí na cidade de Antioquia tinha um primo dele, que era de Chipre, e que São Pedro mandou para Antioquia, o Barnabé. São Barnabé era primo de Paulo. Barnabé foi buscar Paulo lá em Tarso e trouxe Paulo para Antioquia, para a comunidade cristã de Antioquia. E ali, por volta do ano 45, Paulo e Barnabé, junto com São Marcos também, começaram a primeira viagem apostólica. Saíram de Antioquia, foram até a ilha de Chipre, passaram por 2 cidades de Chipre eles subiram para a Turquia. Na Turquia passaram por umas 4, 5 cidades, começaram a pregar por ali foram perseguidos, também maltratados, voltaram para Antioquia. Foi a primeira viagem. Terminou lá por volta do ano 48. Quando foi no ano 49, surgiu aquela polêmica enorme lá em Antioquia sobre a questão da circuncisão. Havia ali em Antioquia cristãos que tinham vindo do judaísmo, eram judeus convertidos ao cristianismo, que queriam que os cristãos, antes de serem batizados, eles fossem circuncidados. Paulo e Barnabé não aceitaram. Não, de jeito nenhum, não precisa mais da circuncisão. Bem, aí houve aquela discussão, Paulo e Barnabé, com mais alguns, foram para Jerusalém, discutiram com os apóstolos, ficou sendo chamado o Concílio de 49, onde Pedro, Tiago e os apóstolos, junto com Paulo e Barnabé, então decidiram, claro, não precisa mais da circuncisão. Circuncisão era aquele rito que os judeus faziam para que a criança, todo menino, pertencesse ao povo judeu. Agora é o batismo. Isso foi muito importante, por quê? Porque, a partir dali, o cristianismo ele passou a ficar acima do judaísmo. Se o cristianismo continuasse exigindo a circuncisão, o cristianismo poderia se tornar uma seita judaica a mais. Como tinha lá os saduceus, os fariseus, os zelotas, etc., os sicários. Não, aí os cristãos não. Agora, né, o cristianismo passa a ser sucessora do judaísmo e não um segmento a mais. Isso no ano 49. Aí depois o Paulo faz a segunda viagem dele a partir do ano 50, e Paulo agora faz uma viagem mais longa. Sai de Antioquia com Barnabé, vão até Chipre, mas aí de Chipre, ao invés deles subirem para a Turquia, eles passam por ali, mas depois eles vão lá em direção à Grécia, à Macedônia. Paulo chega até Atenas. Atenas era o centro intelectual do mundo. Agora, por que Paulo tem essa condição de chegar em Atenas? Atenas falava o grego. Paulo era judeu, falava o hebraico, mas Paulo também falava o grego. Porque na cidade dele, na cidade de Tarso, era uma cidade romana, mas que se falava o grego. Então, Paulo sabia o hebraico, porque ele era judeu, sabia o grego, porque falava o grego ali, e ele sabia o latim, porque era cidadão romano. Por isso que Paulo anda pela Europa toda, depois chegou até a Espanha, né? E, por fim, ele vai para Roma. Então, Paulo faz a segunda viagem, passa por Atenas. Atenas, que coisa impressionante, meus irmãos. Eu estive lá em Atenas, no chamado Areópago, onde Paulo pregou. O Areópago era, assim, uma espécie de uma praça de pedra, né? Onde embaixo havia ali um precipício enorme, e ali havia, era o tribunal dos gregos. Inclusive os condenados à morte, dali mesmo eram jogados para o abismo embaixo, e você olha lá para cima, você encontra a chamada Acrópole. Acrópole, onde tinha o templo da deusa grega Ateneia, que era a deusa da cidade de Atenas, onde havia aquelas virgens, né? Aquelas vestais que cuidavam do fogo eterno, que não apagava mesmo, apagava nunca em veneração aos deuses deles. Bem, naquele Areópago se reuniam os maiores filósofos do mundo. Gente que vinha de Roma, vinha do mundo inteiro, era ali. E Paulo chega ali, falando em grego, e começa a pregar Jesus Cristo. E eles ouviram. Aqueles filósofos todos gregos, famosíssimos, né? Os filósofos pitagóricos, não sei, os epicuristas, e platônicos, e aristotélicos, né? Quando ouviram Paulo falar da ressurreição de Jesus, aí não quiseram mais ouvir.
e Paulo então abandonou Atenas, mas engraçado que diz São Lucas nos Atos dos Apóstolos que o Areopagita, ou seja, o chefe do Areópago, que devia ser um filósofo muito importante, chamado Dionísio, se converteu. E aí começou o cristianismo também ali em Atenas. Mas de Atenas, Paulo foi para Éfeso, né? Atravessou o mar Egeu e foi para Éfeso, porque Éfeso era uma cidade importantíssima, como eu já falei, São João morou com Nossa Senhora em Éfeso. É uma cidade que tinha 300.000 pessoas, porque era a capital da província romana, da Ásia Menor, e Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Só que depois ele foi expulso dali, né? E eu estive em Éfeso, para você ter ideia, meus irmãos, Éfeso, no tempo de São Paulo, tinha ruas calçadas de 2 quilômetros, calçadas com pedra mármore. E eram ruas cobertas de madeira, porque era a rua do comércio. Lá tem até hoje o anfiteatro dos romanos, onde Paulo pregou. É impressionante, Éfeso. Por isso que Paulo foi para lá, João foi para lá. E depois de 3 anos dali, Paulo passou em Corinto, 1 ano e 8 meses na cidade de Corinto, que era outra cidade importantíssima da Grécia. E assim Paulo foi evangelizando. Até que depois ele, né, foi levado para Roma, né, em Roma ele foi preso. Aí é uma história longa que é só você estudar, ler os Atos dos Apóstolos, que nos Atos dos Apóstolos conta tudo isso. Né? Os judeus queriam matá-lo, ele recorreu a César, porque era cidadão romano. Ele percebeu que se ele fosse julgado pelos judeus, ele ia ser morto, porque os judeus não aceitavam o cristianismo. Então Paulo apelou para César. Então ele foi mandado para Roma. Do ano 60 até o ano 62, Paulo ficou preso em Roma, mas ele foi libertado. No processo dele, ele não foi condenado. E Paulo foi solto. Aí Paulo voltou a trabalhar, só que lá por volta do ano 65, 66, Paulo voltou a ser preso. Aí, na perseguição de Nero, ele e Pedro foram martirizados. Paulo foi uma pessoa extraordinária, meus irmãos. É a base da teologia da igreja, são as cartas de São Paulo, evidentemente junto com os evangelhos. Se completam. Muito bem, eu tenho aqui mais algumas perguntas, vamos lá. O Barros Jéssica, Pedro e Paulo discordaram em alguns pontos. Devido a isso, tem as que dividiram e chamaram a igreja de Pedro e de Paulo. Houve essa divisão? Não é que houve uma divisão, houve um problema ali na carta aos Gálatas, São Paulo conta isso, que foi o seguinte: Paulo chamou a atenção de Pedro, sim. Eles estavam lá, numa refeição, né? E comendo de tudo, né? Mas quando chegaram alguns cristãos vindos do judaísmo, que não aceitavam comer qualquer coisa, Pedro meio que, né, não quis comer. E Paulo chamou a atenção dele. Falou: que é isso? Você sabe que nós não somos mais judeus. O cristianismo está acima do judeu. Não tem mais circuncisão, não tem mais esse negócio de que não pode comer qualquer tipo de alimento. Né? E você, como Pedro, chefe da igreja, você tem que dar o exemplo. Paulo corrigiu Pedro, sim, está escrito lá na carta aos Gálatas. E parece que Pedro aceitou. Né? Mas não houve uma divisão em termos de 2 igrejas, não. Paulo ia se consultar com Pedro. Paulo está escrito na carta aos Gálatas: fui falar com Quefas, ele chamava Pedro de Quefas, pedra, para que eu não corra em vão. Paulo foi submisso a Pedro, sim. Corrigiu Pedro, mas foi submisso. Não houve, assim, uma cisão de 2. Tanto é que os 2 morreram juntos. Né? Juntos, assim, no mesmo ano, na mesma perseguição. Né? Maria Dores Ferreira: quando um papa canoniza um santo, na terra também é ligado no céu? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. São Tomás de Aquino diz que o papa é infalível quando ele proclama que alguém é santo. Por quê, meus irmãos? Primeiro, porque Jesus disse que você ligar na terra, eu ligo no céu. Segundo, como é que Jesus vai deixar o papa errar se ele fala que alguém está no céu e você pede a intercessão dessa pessoa e essa pessoa não estiver no céu? Não. Sabe, gente, nós não podemos duvidar da palavra de Jesus. A coisa mais
triste que tem é você dizer alguma coisa para alguém e alguém não acreditar, não é? Duvidar da sua palavra. Agora imagina, Jesus fala uma coisa, nós vamos duvidar da palavra de Jesus? Jesus disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Nós vamos duvidar que a hóstia sagrada é ele? Ele diz para Pedro, tudo que você ligar na terra eu ligo no céu. Nós vamos duvidar disso? Ah, pelo amor de Deus. Se é uma ofensa a um homem você duvidar da palavra dele, que ofensa, meus irmãos, é duvidar da palavra de Jesus. Nem pensar. Edilma Cartaio. E o pecado contra o Espírito Santo, que Jesus disse que não será perdoado, a igreja pode perdoar? Ô Edilma, veja bem, o pecado contra o Espírito Santo, vamos explicar, o catecismo da igreja explica muito bem, não é um pecado comum, como matar, roubar, prostituir, adulterar, não. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É o endurecimento do coração. É a pessoa que sabe onde é que está a verdade, e, por exemplo, aqueles judeus que viam Jesus fazer os milagres, mas não queriam aceitar por inveja, por ciúme e outras coisas mais. Então começaram a dizer, não, ele está fazendo milagre, é por obra de Belzebu. Quem é o Belzebu para os judeus? O Belzebu para os judeus era o príncipe dos demônios, ou seja, o Satanás. Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa está vendo a verdade, mas por conveniência, por inveja, não aceita a verdade. É o endurecimento do coração. Aí ninguém pode perdoar, nem a igreja, nem Jesus. Não é que a misericórdia de Deus seja insuficiente para perdoar o pecado da pessoa. O que acontece é que a pessoa não quer se perdoar. Não quer. Fechou. Então, a graça de Deus não a atinge, entendeu? Então, o pecado contra o Espírito Santo não é um pecado, um ato que a pessoa comete, que se ela se arrepender, o catecismo da igreja fala, meus irmãos, não há pecado que a igreja não possa perdoar, desde que a pessoa esteja arrependida e não queira mais pecar. Está lá no catecismo da igreja. Ok? Portanto, qualquer pecado... Agora, se a pessoa não quer se arrepender, aí acabou. Não depende mais de Deus nem da igreja. Ok? Se eu quiser te dar um carro de presente, mas você não quiser receber, não vai receber. Eu vou voltar com o carro para casa. Entendendo? Bem, Keila Viana, você sempre passa seus vídeos em horário fixo? Gostaria de ver todos os dias. Keila, normalmente os horários são esses. Segunda-feira, 4 da tarde. Terça-feira, 8 da noite. Sexta-feira, 4 da tarde. E sábado, 8 da noite. De vez em quando eu tenho que mudar isso, porque eu tenho viagens. Então, por que eu não faço esse vídeo quarta-feira e quinta-feira? Porque quarta-feira eu tenho a tarde ocupada e a noite ocupada, com reuniões, então não posso. E quinta-feira eu tenho também à noite Escola da Fé pela TV Canção Nova. Então não tenho condição de fazer quarta e quinta. Então eu faço segunda e terça, sexta e sábado. Okay? Agora, no meu Facebook, no começo da semana, não é, a gente já põe, a minha assessora já põe os dias e os horários que eu vou fazer os vídeos durante a semana inteira. Então, acompanhe pelo Facebook, Professor Felipe Aquino, Prof. Felipe Aquino. Você vai encontrar ali quais são os dias e os horários das nossas conversas. Bem, meus amigos, 9h05. Olha, eu teria ainda muita coisa para falar de São Pedro, São Paulo, as cartas de São Pedro e São Paulo, mas vamos deixar isso uma outra vez, né? 1h05 de conversa, deu para a gente já aprender bastante coisa. Agradeço a vocês que me acompanham, vocês que divulgam esse vídeo, porque o objetivo é esse, meus irmãos, evangelizar. Fazer as pessoas conhecerem a igreja, conhecendo a igreja, ama a igreja. Por isso eu peço a você que compartilhe, ok? Para que mais gente acompanhe. Vamos terminar então agradecendo a Deus, pedindo à Virgem do Perpétuo Socorro que nos ajude. Eu gosto muito daquela oração de um santo que diz assim: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, socorrei-nos em nossa perpétua miséria. Sim, Nossa Senhora, nós carregamos conosco uma perpétua miséria. Desde o pecado original nos atingiu, mas
nós confiamos em vós, confiamos na vossa graça e nesse dia de hoje, que é o dia em que a igreja estabelece o seu dia aqui na terra e, portanto, Jesus estabelece no céu. Porque é o Papa que ligou na terra, então Jesus liga no céu. Nós pedimos à Virgem do Perpétuo Socorro, nos dê nesta noite a sua bênção, a sua graça. Peço por todos aqueles que me acompanharam nesse vídeo, nesse horário, ou que vão assistir a esse vídeo, que a senhora derrame sobre eles, suas famílias, a sua bênção e a sua graça, trazendo socorro para o seu corpo e para a sua alma. E eu quero pedir, inclusive, o seguinte: se houver algum sacerdote nos acompanhando, ou algum diácono nos acompanhando, como eu faço na Escola da Fé, pela TV Canção Nova, eu peço que nos dê a bênção agora. Sabe por quê? Porque a bênção sacramental, que pode ser dada à distância, não é como o sacramento que só vale com a presença do fiel e do ministro. Não. O sacramental, a bênção, pode ser dada à distância. Por isso que o Papa dá a bênção lá de Roma para o mundo inteiro. Então, quero pedir aos diáconos e bênçãos, nesse momento, vocês que receberam o sacramento da ordem, têm as mãos ungidas para abençoar, que, pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nos abençoe nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, muito boa noite, fiquem com Deus, né? Uma alegria poder estar novamente juntos nesta noite.